Amitir, existe uma geração inteira de homens tentando entender o que significa ser homem nos dias de hoje. E nessa busca por significado, muitos acabam descobrindo respostas em lugares perigosos. Lugares que misturam autodesenvolvimento, estética, dinheiro, performance e, aos poucos, ressentimento. Porque insegurança, quando encontra acolhimento saudável, vira amadurecimento. Mas quando encontra comunidades que transformam frustrações em ideais e oferecem um inimigo conveniente, vira radicalização. E talvez seja justamente aí que começa o universo da machosfera, quando a masculinidade ressentida encontra homens perdidos e algoritmos perigosos. Eu sou o Dr. César Isaac e você está na Métier Talks, o podcast da Clínica Métier. O movimento masculinista do qual a machosfera faz parte é composto por um conjunto de ideologias, grupos e ações que se concentram nos direitos, questões e experiências dos homens. Esse movimento pode variar bastante em seus objetivos e abordagens, desde uma preocupação legítima com problemas enfrentados pelos homens até posições extremistas que qualificam o comportamento das mulheres, pregando uma visão tradicional dos papéis de gênero. Nas redes sociais dessas comunidades online, formadas predominantemente por homens, são compartilhados ideais e discursos como: as mudanças na dinâmica do poder de gênero geram insegurança para homens acostumados com seus papéis tradicionais. A internet atua como catalisadora para transformar essas inseguranças em comunidades que oferecem validação para esses comportamentos radicais. Dentro desse universo, surgem movimentos como Red Pill, Black Pill, Men Go in Their Own Way ou MGTOW e o Movimento dos Direitos dos Homens, MRM no original em inglês. Embora eles tenham origens e objetivos variados, frequentemente convergem em narrativas críticas ao feminismo e às mudanças culturais contemporâneas. Essa ideia deu origem a um movimento que mistura o autodesenvolvimento masculino com discursos que frequentemente objetificam e desumanizam as mulheres. Muitos influenciadores Red Pill misturam conselhos legítimos como cuidar da aparência ou desenvolver habilidades sociais com discursos que reforçam estereótipos e fomentam o ódio. Essa dualidade facilita a normalização de ideias preconceituosas entre os seus seguidores. A Red Pill reduz mulheres a antagonistas no jogo social. Mas, para os adeptos do Black Pill, fatores biológicos como beleza e genética determinam o sucesso ou fracasso masculino nos relacionamentos, tornando inútil qualquer esforço de desenvolvimento pessoal. Essa perspectiva, amplamente difundida entre comunidades incel ou celibatários involuntários, por serem baixinhos, gordinhos e não terem atributos físicos necessários para se destacarem, alimentam ressentimento profundo contra as mulheres, retratando-as como inalcançáveis e responsáveis pelas suas frustrações. Ambos os movimentos promovem uma desumanização dessas mulheres, transformando frustrações legítimas em ódio e violência. Outros movimentos incluem o MGTOW, que incentiva homens a se afastarem de relacionamentos com mulheres para evitar envolvimentos emocionais ou financeiros, e também o movimento pelo direito dos homens, que foca em questões como custódia de filhos, violência doméstica contra homens e saúde mental. Embora o MRM levante pautas legítimas, parte das suas comunidades também adota discursos antifeministas que se tornam uma ponte para ideias mais extremas. Essas comunidades utilizam plataformas digitais que reforçam visões polarizadas e, em muitos casos, misóginas. O discurso hostil dos masculinistas ataca todas as mulheres, mas, em especial, mães solo, mulheres acima de 30, feministas e mulheres com atuação política no país, seja de esquerda ou de direita. Nos últimos 3 anos, o volume de mensagens de ódio contra mulheres superou em
4 vezes a soma de manifestações de racismo, xenofobia contra nordestinos, capacitismo e LGBTfobia. Esses dados fazem parte de um levantamento feito pela Universidade Federal da Bahia, em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina e o apoio da Internet Lab, Centro de Pesquisa de Direitos Humanos e Tecnologia. Só para a gente ter uma ideia de quanto esses dados são alarmantes, foram analisadas mensagens enviadas entre 2021 e 2024 em mais de 1.000 canais e 400 grupos frequentados por brasileiros no Telegram. Desse total, 271.281 mensagens enalteciam a violência contra mulheres, o antifeminismo e o machismo, contra 60.216 reproduzindo discursos de ódio contra outros grupos. Mas, voltando a Mitchers, a machosfera é descentralizada e amplamente digital. Suas discussões frequentemente são pautadas em narrativas de ressentimento, nas quais as mulheres são retratadas como manipuladoras ou interesseiras. Conceitos como red flag são utilizados para classificar comportamentos femininos vistos como indesejáveis, e as interações entre homens e mulheres são descritas como um jogo de poder. Segundo um dos principais coaches do segmento, cujo nome eu não vou falar propositalmente, abre aspas, as mulheres têm que apresentar 3 pilares para projetar seu valor: beleza física, forma de se vestir, sem mostrar muito o corpo, e forma de se comportar em público. Elas não devem interromper os homens, nem podem falar alto. Fecha aspas. Como a gente já falou, muitas dessas comunidades promovem visões tradicionais e rígidas de gênero, defendendo que os homens retomem a masculinidade hegemônica, enquanto as mulheres se submetam a papéis subordinados. E pasmem, algumas mulheres também adotam esse discurso, e a gente conhece várias delas aí pela internet. Só para usar como exemplo, aquela influenciadora que denunciou o marido por agressão e maus tratos. Eu não preciso nem falar o nome dela, né? A disseminação dessas ideias machistas e patriarcais é amplificada por influenciadores digitais que lucram com conteúdos como cursos, mentorias e livros, e a gente tem falado bastante recentemente a respeito disso. Essas atividades criaram um mercado bilionário alimentados por seguidores que buscam validação para suas frustrações pessoais. Em um dos seus cursos, o coach de quem eu acabei de falar prega que o homem de valor deve seguir 10 pilares que são apresentados como um guia para que eles construam uma identidade de destaque e sucesso, especialmente em contextos sociais e relacionais. Esses pilares enfatizam a importância de cuidar da aparência física, manter-se em boa forma graças a exercícios regulares e valorizar a higiene pessoal, com atenção especial à higiene dental, ao corte de cabelo e à manutenção da barba. Também destacam a relevância de vestir-se de maneira apropriada, alinhando o estilo ao contexto social, e de tratar pessoas com positividade, evitando piadas ofensivas ou que possam criar desconforto. Outro ponto central é a autoconfiança, considerada essencial para transmitir segurança em comportamentos e decisões, acompanhada de autenticidade, que implica agir de maneira genuína e fiel à própria essência. Além disso, o aprendizado contínuo é encorajado para que os homens se tornem mais interessantes e relevantes em interações sociais, enquanto o desenvolvimento de habilidades de comunicação eficaz é apontado como diferencial que permite transmitir mensagens com clareza e impacto. Por fim, o pilar que amarra todos os outros é a construção do valor pessoal, que sugere focar em conquistas e competências que demonstrem o mérito e a singularidade do indivíduo. Esses valores até podem ser corretos, porém, o contexto em que eles são apresentados frequentemente vincula o valor masculino a uma visão utilitarista e hierárquica das relações humanas. Isso
contrasta com padrões rígidos impostos às mulheres no mesmo discurso, reforçando desigualdades e objetificações que são comuns nessas comunidades. Abre aspas. Mulheres são distrações que vão te consumir dinheiro. A parte lixo feminista é manipuladora. Se você decifrar uma mulher, consegue lidar com qualquer inimigo. Mulheres não gostam de responder mensagens difíceis. Mulher é preguiçosa, quer emoção. Se a transa for muito boa, não se iluda. Se a mulher transa bem, é porque já praticou com vários caras. Fecha aspas. E a coisa vai radicalizando. Não tem mulher perfeita. Existem mulheres mais maleáveis que você consegue ajustar o comportamento. E aqui vai o conselho final desse influenciador. Encontrar mulheres que sejam um pouco mais suscetíveis ao molde criado pelas presenças masculinas. Mas cuidado! A mulher, quando é rodada, não é só uma questão de quantos já entrou nela. Ela é difícil de ser moldada, arredia, dá dor de cabeça, fala não vou cozinhar para o macho, e quando as coisas ficam difíceis, vai procurar outro. Tudo isso soa misógino, né? Porque é muito misógino. A tentativa de expressar esse tipo de coisas e, ao mesmo tempo, se blindar das consequências gera um discurso bipolar que não se sustenta. Abre aspas. Adoro mulher, mas toda mulher é chata. Amo mulher, mas mulher é um pé no saco. Fecha aspas. Estranho, não? Essa cultura também perpetua a polarização social. Narrativas como nós contra elas criam uma dinâmica conflituosa que dificulta diálogos construtivos sobre questões de gênero. Para homens, a falta de apoio emocional e de políticas públicas inclusivas os torna vulneráveis a esses discursos que oferecem soluções simplistas para problemas complexos. Para as mulheres, o impacto é direto, alimentando discriminação e violência, tanto online quanto offline. E embora a machosfera levante algumas questões legítimas, como a saúde física, mental e social, sua associação com discursos tóxicos e polarizadores ofusca essas pautas. É necessário promover alternativas saudáveis, como modelos positivos de masculinidade e um maior acesso a suporte psicológico para liberar as dificuldades enfrentadas por esses homens. Além disso, campanhas educativas e a regulação das plataformas digitais são fundamentais para diminuir os impactos dessas comunidades. Em última análise, a machosfera pode ser considerada um reflexo da ansiedade e desafios masculinos em um mundo em transformação, enquanto algumas das suas vertentes buscam respostas para problemas reais. Outras perpetuam narrativas regressivas que aprofundam divisões e desigualdades. Um diálogo mais inclusivo e empático entre os gêneros pode ajudar a enfrentar os problemas que essas comunidades abordam sem reforçar misoginia ou exclusão. Homens devem ser incentivados a buscar alternativas saudáveis, como a terapia e a participação em comunidades inclusivas que promovam um diálogo construtivo. É fundamental reconhecer a complexidade envolvida nesses temas, diferenciando críticas legítimas às mudanças sociais de discursos que alimentam violência e exclusão. As reações femininas e conquistas recentes têm se concentrado em combater a disseminação de discursos misóginos e reforçar o avanço em igualdade de gêneros. Além disso, a liberdade sexual, a autonomia sobre os corpos e a maior conscientização sobre relações tóxicas têm fortalecido a capacidade das mulheres de identificar e evitar dinâmicas abusivas. Porque, no fim, amichers, homens emocionalmente perdidos não precisam apenas de direção, precisam de espaço onde a vulnerabilidade não seja convertida em ódio. Mas para isso, talvez exista um passo difícil e inevitável:
reconhecer a própria mágoa antes que ela continue se transformando em violência. Violência não só contra mulheres, mas contra a comunidade LGBT, contra negros, contra todos e muitas vezes contra eles mesmos, porque dor negada não desaparece, só muda de alvo. Um beijo para cada um. Esse foi o Amitié Talks, o podcast da Clínica Amitié, um espaço de cuidado, escuta e reconexão. Visite o nosso site ou venha nos conhecer. Você pode ouvir nosso podcast no Spotify, no YouTube ou no seu tocador de podcasts preferido. Vale a pena seguir o Amitié Talks no Spotify, assinar no Apple Podcasts e se inscrever no YouTube. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um episódio novo. O nosso podcast tem produção geral e edição de Mila Bessa, direção de Fernando Dourado. Se você quiser comentar, fazer sugestões ou participar dos nossos talks, entre em contato conosco pelas redes sociais e não deixem de avaliar o nosso podcast